foi maravilhoso porque isso ela te encorajava a fazer. O contato com a Dona Maria foi logo no início, porque eu naquela fase de não saber o que estudar tudo isso, eu fui parar em comunicações na FAP e conheci o Herbert. E fiquei fã do Herbert, ia assistir, no fim desisti da faculdade, mas ia só para assistir a aula do Herbert. Cada aula dele, ele passava um filme Super 8 que ele fez no país que ele foi. Então, sei lá, se ele foi para a França, ele passava um filme de Paris que ele fez com música da época francesa. Isso com cada lugar. E como ele viajava sempre com a Dona Maria, ele ia ver muito dança. E ele sempre mostrava nos vídeos coisas de dança. E eu comentei, eu acho que um dia com ele, não me lembro mais, mas devo ter comentado, né, que eu gostava tudo isso. E ele falou dela. Porque na aula ele não falava muito sobre a família, né? Mas daí no contato que eu tive com ele, que eu falei de dança, ele falou, vai lá fazer uma aula com ela. Ela dá improvisação. Daí eu fui e super adorei, né? Então o contato foi esse, de ver as coisas que ela fazia. Na época ela fazia espetáculos ainda, ela dirigia trabalhos. Teve um famoso que era o Magitex, que foi na Bienal, que era com um grupo de dança dela, e mais a Juliana Carneiro, o Denilton Gomes e o Viola dançando. E ela sempre dava dicas de espetáculo para ver, e ela deu a dica para ver a Juliana. Então, assim, foi através do Herbert que me levou para a Dona Maria, que me levou para a Lala e para a Juliana, que foi com quem eu fiquei trabalhando aí durante anos. E a Juliana me levou na Pina Bausch. Então, como a coisa está toda amarradinha ali, sei lá, de algum jeito. E a aula dela era maravilhosa, assim, eu tenho muita lembrança do espaço da sala de aula, porque era uma casa maravilhosa. E era uma sala que dava para um grande jardim e a porta sempre ficava aberta, era uma grande porta. E era muito comum durante a aula, a improvisação, você ir para o jardim. Então isso era muito legal. Você estava no meio da cidade e tinha essa coisa com a natureza. A casa deles era uma coisa... Eu frequentei muito a casa porque o Herbert ele tinha um grupo, eu não sei o nome que ele dava, não me lembro mais, mas ele, todo domingo, final da tarde, ele convidava os alunos dele da FAP para ir lá, para falar sobre arte. E era um evento maravilhoso, porque estava o Herbert, estava a Dona Maria, e eles serviam champanhe. Era um grupo, e uma multidão de gente, tudo cabeludo, hippie, não sei o quê. E ele passava os filmes que ele não colocava na FAP, por qualquer razão, ele passava na casa dele. Era maravilhoso, ele ficava até a noite lá, até tarde da noite, vendo as figuras, ele contando, daí ele contava a vida dele, da onde ele veio, como é que era a família dele, era uma coisa fantástica, era maravilhoso. A aula inteira era uma única improvisação, que ela podia interromper em algum momento, ou não, deixar seguir, depende do que acontecia. E daí, todo final de aula, ela dava um retorno para cada um que participou. Era um retorno muito rico que ela dava, era muito encorajador, era muito... Assim, o que ela comentava te fazia ver de uma outra maneira o que você tinha feito e que você achou que não era nada, né? O olhar dela te dava, pela generosidade, pelo profundo conhecimento dela, ela te fazia olhar para aquilo como uma coisa importante, né? Então isso era muito legal, ela te encorajava a fazer. Então assim, eu nunca tinha pensado em dançar profissionalmente, nunca me passou pela cabeça. Mas ela falava tanto da qualidade do movimento, do que você fez, como foi, tudo isso. E isso era muito estimulante, isso era muito generoso dela falar isso.
E as imagens que eu fui entender depois, da onde vinham, né? Porque eram imagens, ao mesmo tempo, imagens muito claras do que ela falava, mas eram imagens que se ligavam a algumas coisas que hoje em dia eu entendo, que era o cerne do trabalho do Laban e do Joos, e aquele momento da Alemanha, que era o expressionismo, e essa relação do homem expressionista com uma volta à natureza. Então as imagens que ela dava eram sempre imagens ligadas à natureza. Ou você estava no fundo da água, ou você estava voando, ou você estava numa floresta. Sempre, sempre, sempre. Nunca era uma situação cotidiana urbana. Era sempre você se transportar, você se imaginar. E necessariamente você não precisava ser uma pessoa, você podia ser um bicho, uma planta, você podia ser o que fosse. Isso era muito comum nela, era muito fácil nela. Isso tinha uma potência muito grande, porque isso te tirava do racional, né, do mental, e você ia para uma coisa sensorial, criativa, lúdica, que é o que ela queria mesmo, né? E a música dela era muito importante. Foi fazendo aula com ela que eu vim a conhecer muita gente que eu nunca tinha ouvido falar, música erudita, sempre. Que eram músicas clássicas tocadas em sintetizador, que na época era a maior moda, sintetizador, né? Então eram músicas conhecidas, clássicas, mas refeitas, né, através desse olhar na época contemporânea. Então a Dona Maria também tinha isso, né? A música que ela usava, embora fosse uma música conhecida, o som que ela trazia era um som novo, né? Que eu acho que é o que ela precisava para realizar as imagens que ela trabalhava. E tem uma memória, um dia, uma coisa que foi muito forte. Não que tenha acontecido alguma coisa, não aconteceu nada, mas eu tenho até hoje isso. Que era um dia, era uma noite de verão, estava ventando, e a gente estava dançando ali, estava tudo aberto. Era um janelão e a porta que era grande, tudo aberto. E uma hora eu parei, eu não me lembro se foi na porta ou na janela, e fiquei parado. Eu estava de olho fechado, fiquei parado sentindo o vento. Isso foi uma memória que durou um tempo ali, né? Não fiz nada, estava parado só. Mas ficou, essa imagem ficou, né? A coisa do sensorial que ela pedia ali acontecia de N maneiras, né? Sabe, ela tinha uma potência, embora fosse uma pessoa com comprometimento de movimento, ela se locomovia mal. Mas mesmo na aula, ela às vezes ia para o chão fazer coisas e fazia e subia, com toda a dificuldade dela, ela fazia, né? Que você não espera de uma pessoa que teve pólio. E isso era muito surpreendente, mas foi maravilhoso tudo isso, né? As pessoas se conheciam e o resultado cênico disso, né?